Vamos então começar o nosso workshop de hoje. Então nós vamos falar do desenvolvimento do chakra cardíaco e da potencialização de nossas capacidades mentais. Isso é super importante porque além dos 5 sentidos que a gente tem, da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, que nós temos e usamos e que aprendemos tudo sobre a vida, captamos o mundo externo e trazemos para o nosso mundo interno, nós temos outras capacidades de percepção e outras capacidades de adquirir conhecimento. Por exemplo, através dos nossos instintos. Então, os nossos instintos podem ser aperfeiçoados, podem armazenar mais conhecimentos e liberar os conhecimentos que nós temos. Nós nem sequer sabemos o conhecimento que existe inserido no nosso instinto. E é um conhecimento muito grande. Ou seja, se nós formos largados quando pequenos em qualquer lugar, nós teremos pelo instinto toda a condição de sobrevivência, partindo de um certo ponto. Então nós temos muito conhecimento no instinto. Nós temos muito conhecimento nos sentimentos, nas emoções, muito além do que os sentidos deixam nós captarmos. E temos também muitas capacidades relacionadas aos pensamentos. Mas grande parte dos nossos poderes, de nossas capacidades, que diferenciam o ser humano normal para torná-lo um ser humano especial, para ter poderes, capacidades superiores, são os chakras. Então nós temos vários chakras. Nós temos o chakra raiz, que é um vórtice energético no corpo vital, que fica no final da espinha e que permite toda uma percepção das forças da terra, das forças telúricas. Temos um chakra esplênico, que fica do lado esquerdo, que permite toda a percepção da vida, das forças vitais e do reino vegetal. Conhecimento pleno sobre o reino vegetal. E quando eu falo conhecimento pleno do reino vegetal, não é para que serve a samambaia, para que serve o capim, porque cada planta tem uma finalidade, tem o conhecimento e tem uma aplicação. E nós não sabemos, a ciência não conhece, o homem não conhece, os botânicos também não conhecem. Os animais têm um conhecimento fantástico. Se nós somarmos todos os instintos de todos os animais, veja o conhecimento que dá. É fantástico. Nós não sabemos. Os veterinários não conhecem, os zootecnistas também não conhecem, mas existe esse conhecimento muito grande. Então, quando nós despertamos o chakra umbilical, nós podemos captar esse conhecimento do animal, da mesma maneira o esplênico do vegetal. E temos toda uma capacidade de conhecermos o homem, o ser humano, e extrairmos todo o conhecimento que existe dentro do homem. Então, todo o conhecimento, nós não precisamos estudar, nós não precisamos ir na escola, nós temos todo o conhecimento dentro de nós. Só que ele está fechado, ele está bloqueado, está adormecido. Porque toda a nossa constituição, toda a nossa história, toda a nossa antropogênese, toda a nossa formação, todas as nossas vivências anteriores estão dentro de nós. E bem pertinho do chakra cardíaco, e é o próprio chakra cardíaco que vai abrir esta percepção. Nós temos um ponto bem aqui na ponta do coração, um ponto pequenininho, brilhante, chamado ponto bindu. E bindu, em sânscrito, significa gota, mas na realidade é um registro, tipo de um chips, onde nós temos toda a nossa história antropogenética. Tudo que nós fomos, desde uma primeira experiência adâmica, passando por várias fases, numa segunda hiperbórea, passando por várias fases, numa terceira lemuriana, passando por várias fases, numa quarta Atlante, onde nós tivemos uma tecnologia fantástica, maravilhosa, cidades espetaculares, há 57 milhões de anos atrás, no seu apogeu, que tudo isso foi destruído, a Terra foi convulsionada, foi mexida, grande parte da Atlântida sucumbiu nos mares e parte do que era mar virou terra, como nós temos hoje. A Terra mudou muito a sua constituição. Mas os registros estão aqui dentro de nós. E também toda a nossa experiência ariana. Tudo que nós fomos como homens, mulheres, como trogloditas, e nós já fomos trogloditas arianos, trogloditas atlantes, trogloditas lemurianos, que a gente começa sempre de um momento de ignorância, de burrice, de cretinice, e a gente cresce na evolução até ter um apogeu e um declínio. Então tudo isso está nesse ponto bindu. Nós temos todo o conhecimento do nosso ser, da nossa filosofia, tanto é que o próprio Sócrates, através da propedêutica, através da sua sistemática, ele chegava para o seu discípulo e falava: você sabe, a verdade está dentro de você, tira a verdade. Ele atormentava o discípulo. Eu, discípulo, não sei nada, eu sou burro, não conheço nada. Mas você sabe, tira. De repente, ele soltava aquilo e começava a falar a verdade. Por quê? Porque nós não somos essa personalidade. Esta personalidade que nós somos é uma manifestação hoje, como Ademar, por exemplo. Nunca existiu antes.
eu nunca vou existir depois. Cada um de vocês, nessa personalidade, nunca existiu antes, nunca vai existir depois. Porque nós somos espírito que é imortal. E o espírito é que aplica as experiências de personalidades. Então eu já fui inúmeras vezes homem, inúmeras vezes mulher, e o espírito é que registra tudo. E todos esses registros do que nós fomos, que totalizam a idade teosófica, que a gente sempre fala, de 1.664.501.104 anos, estão aqui neste ponto. Nós sabemos tudo sobre nós. Nós temos uma capacidade de entendimento das coisas, nós temos toda a sabedoria do reino mineral dentro de nós. E nós não sabemos disso. Temos toda a sabedoria do reino vegetal dentro de nós, toda a sabedoria do reino animal dentro de nós e toda a sabedoria do reino hominal até o momento presente dentro de nós. Nós simplesmente desconhecemos e não sabemos como tirar isso e aflorar na nossa consciência. Mas à medida que nós trabalhamos o chakra cardíaco, tudo isso vai sendo revelado, tudo isso vai abrindo. Vocês não podem e nem devem acreditar em mim, porque dentro da iniciação, vocês não devem aceitar nada do que é falado dentro do conhecimento oculto, porque vocês podem estar aceitando algo errado. Não porque eu estou falando algo errado, mas os seus dogmas, os seus preconceitos, as suas religiões, o que vocês são, pode distorcer o entendimento e aceitar uma coisa errada. Então não se aceita nada do que a gente fala. Ao mesmo tempo, não se duvida de nada do que a gente fala, por mais absurdo, por mais fantástico, por mais irreal que se mostre em um primeiro momento. Então qual é a nossa postura? Não aceita e não duvida, simplesmente pega o conhecimento, coloca lá dentro e vai metabolizando. Quando bater como verdade, aí a verdade automaticamente mata a mentira, mata a dúvida, porque a verdade ela é pura, não existe dúvida quando a verdade se manifesta, não existe questionamento. Se existe dúvida e questionamento, nós não estamos com a verdade. Então quando ela bater, aí sim aceita em sua plenitude. Essa é a realidade. Eu falo que existe esse registro, eu já tive a felicidade de entrar nesse registro e ir lá para trás, em épocas tão passadas, no início da Terra, onde nem existia humanidade. Então a minha consciência não era uma consciência física, porque eu nem existia como humanidade, não era nem ser humano, mas era uma consciência inserida na própria manifestação. A gente viu como é que era a Terra no início, a gente vê como é que é a Terra. Está aqui. Então esse registro, além de ter todo o nosso registro como participante da humanidade, ele ultrapassa também muito tempo antes, desde a formação do nosso planeta, que ocorreu a 1.955.884.804 anos. Então, veja, 290 milhões de anos antes de nós existirmos. Então, tudo isso está dentro de nós. Por quê? Porque a minha realidade não sou isso. Eu sou uma personalidade que está falando, mas eu tenho uma realidade espiritual. E essa minha realidade espiritual é o próprio Melquisedeque. Então, eu sou Melquisedeque. Cada um de vocês é Melquisedeque. Cada um de vocês tem uma essência de Melquisedeque, que é a mônada, que é o espírito de vocês, que sabe tudo, conhece tudo. Então, eu não preciso estudar nada sobre o mineral. Está tudo dentro de mim. Vocês também não precisam. Está tudo dentro de vocês, o mineral, o vegetal, o animal, e a experiência de vocês acumulada até 1.664.501.104 anos. Então nós temos isso. E quando nós trabalhamos o chakra cardíaco, tudo isso começa a ter flashes. Então já tive flashes fantásticos, flashes da época da Atlântida, flashes da época da Lemúria. Muitas coisas que a gente fala do lemuriano é coisa que a gente vê, a gente viu, esteve presente naquele momento. Então nós somos levados em consciência no espaço-tempo em qualquer época do passado. E poderemos ser levados também em qualquer época do futuro também. Porque tudo já existe, tudo já está manifestado. E o que eu vou falar agora é importantíssimo para a gente entender todo o processo mental e todo o universo em si. Por exemplo, vocês conhecem o vídeo. Então, quando a gente põe um vídeo, imagina que você tem um vídeo, que seria a manifestação universal. Então, a gente pega uma TV, põe o vídeo, e ele está rodando, né? E nós estamos assistindo o vídeo. Ou seja, estamos acompanhando a evolução. Mas, de repente, nós podemos parar o vídeo e entrarmos no passado. A gente faz o reward, volta, e a gente assiste o vídeo novamente lá atrás, em qualquer ponto do passado. E se a gente quiser saber o que vai acontecer na frente desse vídeo, o que eu faço? Eu coloco para frente o forward e vou ver lá no futuro como vai acabar essa história toda. Então, na realidade, tudo já existe, tudo está manifestado. E nós vivemos num momento muito importante, que a gente chama presente. Então, presente não existe, é uma falsidade. Porque se eu falar agora, já foi. Não, nesse instante, já foi. Não, agora, nesse instante, já foi. Não tem. Então, presente não existe. Porque o presente, ele é dinâmico. Na realidade, o que é o presente? É uma transformação da própria evolução de passado e futuro.
Então nós estamos andando, tudo é dinâmico, é impossível parar. Mas, se pela minha mente eu conseguir parar o tempo, então tudo fica congelado exatamente como um vídeo, como uma foto. E eu posso entrar lá dentro, ir para o passado e ir para o futuro. Então nós podemos passar por essas experiências. É simples. É simplesmente entrar no estado de consciência que nos leve a isso. Então a gente entra e vai para o passado. Entra e vai para o futuro. Então o futuro já existe. O passado já existe. Sempre existiu. É eterno. O futuro é eterno. Por isso que a manifestação é eterna. E isso é nesse sistema solar, neste sol que nós estamos. Só que nós vamos viver em todas as estrelas. Quantas estrelas existem? 150 bilhões de estrelas no sistema solar. Nós vamos viver em todas. Então não adianta reclamar que tem desemprego, que a coisa está ruim, que as coisas não andam, porque isso é muito efêmero, é muito rápido. Só que nós somos eternos. Vamos viver em todas as estrelas. Então imagine as experiências que nós vamos viver. Homem, mulher, só existe aqui. Não existe outro ser igual a gente em outro sistema manifestado. Somos diferentes. Tudo é diferente. E nós vamos vivenciar toda essa riqueza de Deus. À medida que nós trabalhamos o chakra cardíaco, nós abrimos possibilidades de conhecimento incrível que saem de dentro para nós. Aí vem aquilo que a gente chama de meditar. Então vem lá de dentro e medita o conhecimento. Coloca o conhecimento na minha cabeça. Medita a ação que eu devo tomar. Por isso que o chakra cardíaco ele é fundamental. É a base maior do nosso conhecimento. Porque o raiz liga-se ao físico, o vital liga-se ao vegetal, à vida, o umbilical liga-se ao animal e o cardíaco liga-se à história do homem, a antropogênese, a cosmogênese. Então, quando nós desenvolvemos o chakra cardíaco, nós adquirimos capacitações incríveis, fantásticas, maravilhosas. Eu falei isso para motivar vocês para despertar este chakra. Os aspectos ocultos da mente, do cérebro e do mental. Nós não conhecemos a nossa mente. O maior poder que nós temos está no nosso mental. Através da mente, nós podemos controlar o corpo, nós podemos controlar as doenças, podemos realizar coisas fantásticas, só que a mente é muito fraca, ela não tem domínio de nossa parte. Então nós não sabemos usar a nossa mente. Mas tem seres que sabem. Por exemplo, Hitler. Hitler tinha uma mente poderosíssima, ele conseguia expandir o seu aura mental, pegar todos os alemães que estavam ali e tornar numa turba de fanáticos, nazistas, despertar ódio contra os judeus, dizer que era uma raça especial, criar um egoísmo, um orgulho muito forte. É a capacidade que esse ser tem. Jesus, por exemplo, quando ele expandia o seu aura no mental, ele conseguia agasalhar milhares de pessoas. E sem influir no livre-arbítrio, ele deixava uma atmosfera propícia à sua voz, propícia ao seu conhecimento. Então, nós temos capacitações incríveis e nós não sabemos o poder que nós temos na mente. São poderes ocultos. Então, a maior força que nós temos é a mente. Então, o limite de nossas possibilidades é o limite dos nossos pensamentos. Eu posso ir onde meus pensamentos vão. Nós somos aquilo que nós pensamos. Se eu penso, sou azarado, tchau. Só vem urucubá aqui em cima. Mas se eu penso, eu sou forte, eu consigo, sou vencedor, tenho poder de cura, eu tenho poder de magia, é a mente que vai determinar o nosso poder. A mente é o dínamo gerador de todas as nossas dores, sofrimentos e alegrias. Então por que eu sofro? Por que eu sou triste? Por que eu estou magoado? Por que eu estou perdido? Porque a minha mente não está funcionando como deveria funcionar. Então, se eu tiver uma mente próspera, uma mente positiva, eu mudo totalmente o meu karma, mudo totalmente a minha condição. E as pessoas de grande sucesso na vida são pessoas que focaram a sua vida na sua mente e não desistiram. Uma mente forte, uma mente poderosa que consegue tudo o que almeja. Então, é muito importante nós conhecermos os aspectos ocultos da nossa mente, que vamos procurar revelar hoje para vocês. O cérebro, então, é totalmente desconhecido pela ciência. A década de 1990 até 2000 foi a década do cérebro. E o que o homem aprendeu? Nada, né? Não sabe. O cérebro é o maior mistério que existe. O homem não conhece como funcionam os neurônios, as sinapses, que são as ligações nervosas dos neurônios, os líquidos que tem no cérebro, a dopamina, por exemplo, e vários mais de 100 líquidos que criam situações junto ao cérebro. A superfície, o interior do cérebro. A superfície o homem não conhece, que é mais tangível. E veja então o que existe dentro do cérebro. O homem não conhece. Nós usamos 7,5% de nossas capacidades mentais. O que é isso? Nada. Quanto que nós podemos usar no momento presente? Nós podemos chegar até 12,5% hoje.
com a manifestação a partir de 2005 de Maitreya, nós poderemos atingir 25% da capacidade mental, 1/4 da capacidade mental. Ele vai permitir isso. Nós estamos atrasados, nós não usamos o poder de nossa mente. Por exemplo, um feitiço, uma macumba, um trabalho de magia negra, nós desfazemos mentalmente. Não precisa chamar padre, não precisa chamar pai de santo, mãe de santo. A mente é que destrói. Nós podemos criar situações de saúde usando uma mente poderosa. Poderemos ter sucesso, mudar karma, fazemos qualquer negócio com a nossa mente. O cérebro é totalmente desconhecido da ciência, mas é a sede dos nossos pensamentos e dos nossos registros. Todas as minhas emoções, tudo que eu percebo emocionalmente, estão dentro do hipocampo, que é a minha memória emocional. Então veja que coisa fantástica que tem lá. A gente fala regressão a vidas passadas, regressão. Não, eu não preciso fazer nada disso. Se eu entrar dentro dos meus registros, eu tenho toda a minha realidade evolutiva. Mental, astral, psíquica, está tudo dentro de cada um. E os aspectos ocultos do mental ainda, que é o mundo mental, que são as manifestações mentais, tudo isso é muito mais complexo ainda. Se a gente nem sequer sabe a nossa mente, as nossas capacitações, o que eu posso fazer com a minha cabeça, imagino o que eu posso fazer numa dimensão chamada mental. E hoje, então, nós vamos procurar abrir tudo isso para vocês. O pensamento, ele é polar. Nós podemos pensar certo, podemos pensar errado, porque tudo é polar. Toda manifestação é polar. O número 1 não existe na evolução. Não existe nada na natureza que seja unitário. Se vocês acharem qualquer coisa unitário, vocês vão ganhar um prêmio de Deus, porque não existe. Tudo é polar. Tudo tem o seu encaixe, tudo tem o seu complemento, tudo tem o seu oposto, o seu antagônico. Então tudo é polar. E a mente também é polar. A mente usa dentro da polaridade a associação. Então nós podemos associar tudo. E quanto mais associação a gente consegue, mais capacidade mental nós teremos. A mente é comparativa e esse processo polar comparativo de associar as coisas permite transformar a ignorância na sabedoria mais ampla e mais plena que existe. Aí vem os pensadores. E nós estamos carentes de pensadores no momento atual. Houve épocas na virada do século passado que nós tivemos muitos pensadores. Tivemos Fichte, Novalis, tivemos Kant, muitos alemães pensadores. E hoje, quantos pensadores vocês conhecem? Quantos filósofos vocês conhecem? Tem filósofo meia-sola que diz que é filósofo, mas você lê a filosofia dele, não tem nada lá. Mas no passado, quantos filósofos nós tivemos? René Descartes. É o famoso penso logo existo, cogito ergo sum, que ele falava. Nós não temos hoje registros de pensamentos mais fortes. E o Brasil vai ter o maior foco dos filósofos do mundo. Já estão nascendo filósofos brasileiros. Quem sabe uns filhos de vocês, netos ou sobrinhos, não sejam esses filósofos que estão nascendo aí. Como Kung Fu Tse, como Lao Tse e tantos outros de todas as tradições. O importante é isso, é transformar a ignorância em sabedoria. E todos nós somos ignorantes, ninguém é mais sábio do que o outro, ninguém sabe nada aqui. Nós estamos totalmente à deriva do processo da sabedoria e do processo do conhecimento. Então, para vocês verem a diferença que existe entre o anjo, que é uma sabedoria plena, e o homem, equivale ao homem uma minhoca. Vou querer instruir uma minhoca. O que eu consigo com aquela minhoca? O instinto tão pequenininho que ela tem, se bem que tem instinto e tem sabedoria também, porque todo animal tem sabedoria, mas a diferença é tão grande. Então comparar o homem com o anjo é comparar uma minhoca com o homem. Realmente é complicado. Por isso que os grandes mestres da humanidade, esses mestres que têm uma alta consciência mental, eles dizem que o trabalho deles é transformar esterco em estrela. Quer dizer, uma falta de respeito para a gente. Esterco somos nós. Então eles têm que transformar uma matéria sem valor, sem nada, que simplesmente está aí como um dejeto na vida, em estrela. Tem a grande missão, transformar o homem numa estrela. Mas transformar a mulher em estrela é fácil, é só em Hollywood. A consciência é a chave de tudo. Então nós temos que, daqui para frente, buscar consciência. Então qual é a nossa meta na vida? Buscar consciência. Por quê? Porque quando nós atingimos a consciência é a verdade. Ou seja, a consciência é a sabedoria plena, é o entendimento pleno, é a realidade plena. Não existe diferença entre consciência e verdade, entre consciência e realidade. Realidade, verdade e consciência são uma só e mesma coisa. Por isso que a melhor maneira de entendermos o que é Deus, nós não podemos dar um nome para Deus, porque Deus é infinito. Na hora que eu dou um nome para Deus, eu estou limitando numa manifestação. Deus não é Jesus,
Deus não é essa Melquisedeque, não é essa figura. Deus é algo mais, é algo muito mais amplo, é algo que não tem tamanho, é algo que sempre existiu, que existe, que sempre existirá, que permeia o universo todo, que é infinito. Por isso que Deus é inefável. Não se pronuncia o nome de Deus porque não pode pronunciar. Tanto é que Spinoza, o grande filósofo judeu, ele dizia que definir Deus é negá-lo, porque não dá para definir Deus, não podemos definir o que é indefinível. Então, qual é a melhor maneira de entendermos o que é Deus? Deus é consciência. É a consciência que está no universo todo, que está nas estrelas, que está nos reinos, que está na evolução, que está em toda a manifestação. É a melhor maneira de entendermos o que é Deus, consciência. Então, quando eu busco consciência, eu estou buscando Deus. Qual é a melhor maneira de se assemelhar a Deus? Pela consciência. Quanto mais consciência eu tiver, mais perto de Deus eu estarei. Qual é o caminho de chegar a Deus? Buscar consciência, porque Deus é consciência. Tudo que existe aqui já existia. Sem existir, é impossibilidade. Onde que existia? No Sol. O Sol é a grande sabedoria e o foco de consciência. São pacotes de consciência. E saindo uma pequena parte do Sol, com esta consciência foi transformando a energia eletromagnética, que é o Sol, em matéria. E usando os 4 materiais, terra, água, fogo e ar, criou tudo que existe. Criou o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, é nós. Então tudo que existe aqui na Terra já existia sem existir em consciência no Sol. Agora veja a sabedoria que ainda tem dentro do Sol. Porque saiu só uma parte pequena dele, como foco da evolução, chamado Terra. E nós somos menos que 0,1% do total. O Sol é 99,8%. Veja a sabedoria que tem dentro do Sol. Daí vocês vão entender por que os faraós adoravam o Sol. Não adorar como idolatria, mas dar a importância que o Sol tem. Os incas, os maias, os astecas, todos os povos antigos, Zoroastros, mais de 100 manifestações solares zoroastrinas. Buda era relacionado ao Sol, tudo é relacionado ao Sol, porque é a própria sabedoria, é a própria consciência. Então nós temos que buscar consciência. Porque tendo consciência, tem verdade, tem realidade. Consciência é a sabedoria superior, consciência é Deus manifestado e Deus não manifestado. Porque o que está no Sol não está manifestado, está em latência. Veja a sabedoria que tem numa semente. Vocês querem chegar no sagrado? Querem entender o que é consciência? Pegue uma semente na mão. Hoje, quando vocês comerem uma fruta, pega uma semente. Naquela semente que vocês pegarem, lá dentro existe, sem existir, uma árvore em possibilidade. Então já existe uma ideia, já existe uma árvore naquela semente. Se eu pegar um saco de 50 quilos de semente, cada semente tem uma árvore que existe sem existir em possibilidade. De uma mesma espécie, porém diferente. Os galhos são diferentes, os frutos estão posicionados diferentes. Então veja a importância desse conhecimento, dessa sabedoria. Então, o que é espírito? Para vocês entenderem o que é espírito que nós vamos falar. Espírito é isso que está dentro da semente, que existe sem existir em possibilidade. Mas se vocês plantarem e ficarem olhando, aquilo que existe sem existir em possibilidade vai se transformando numa realidade. Então a árvore espiritual, ela vai se transformar na árvore física. Da mesma maneira, o que eu sou? Quando que eu surgi? Eu era um espírito, eu era uma possibilidade, eu existia sem existir em possibilidade. E junto comigo, na hora da ejaculação do meu pai, quando engravidou minha mãe, que estava fértil, quando passou o trem lá perto, o trem no bonde em Vila Mariana, o que aconteceu? Junto comigo, quantas possibilidades existiam? Cada espermatozoide era uma possibilidade, era uma ideia. Então, quantos tipos de ademares existiam? Milhões junto comigo. Veja a riqueza que existe isso. Aí o que acontece? O óvulo era um só. 0,2 milímetros, o óvulo da minha mãe, prontinho para receber um espermatozoide. Sei lá eu como que eu cheguei lá. Me empurraram, tropecei, saí voando, mas cheguei na frente e entrei naquele óvulo lá. Na frente dos outros. Então eu sou um vencedor. Então cada ser humano é um vencedor porque conseguiu chegar na vida. Nós competimos com milhões, bilhões. Até, depende do número de espermatozoides no nível espermático. Então, nós temos uma competição incrível e nós conseguimos chegar. Eu consegui chegar, você conseguiu, ela conseguiu. Nós somos vitoriosos. Que coisa maravilhosa. Nós descartamos, jogamos para fora um montão de competidores. Por isso que o suicídio, ele é a maior desgraça que uma pessoa faz. Deus não aceita o suicídio, porque foi tantas possibilidades criadas para a nossa manifestação, aí chega o sujeito, eu não gostei. A Juquinha não me quer mais, pum, me mata. Isso é uma cretinice que é imperdoável o suicídio por causa disso. Por isso que paga suicídio realmente é complicado. Tem um karma muito pesado, principalmente karma mental.
Tudo que existe, antes de existir, já foi pensado. Uma árvore que existe, por que ela existe? Por que ela é assim? Por que tem um galho assado? Porque na semente já existia a árvore espiritual que existia sem existir em possibilidade. Plantou, nasceu exatamente como ela é. Se eu sou clarividente, eu pego uma semente e enxergo a história da árvore que vai nascer. E se eu acompanhar aquela semente germinando, a árvore que eu vi espiritual, com a clarividência espiritual, ela vai surgir como árvore física. Então veja a capacidade que nós temos relacionado com consciência. Então a consciência, ela é muito mais ampla do que está manifestada. Quantas sementes não são germinadas? Mas todas elas têm consciência dentro delas. Veja a sabedoria que existe dentro do reino vegetal, dentro do reino animal. Muito antes do homem existir, já existia a possibilidade de tudo que o homem extrai da natureza usar. Por exemplo, vamos pegar um pequeno grão de areia. Antes do homem existir, já existia dentro do grão de areia a sabedoria. A possibilidade daquele grão de areia virar vidro, virar óculos, virar lente, virar vidro de requeijão, para-brisa de automóvel, de Fórmula 1, cristal, qualquer coisa. Raios laser. Então já existia essa possibilidade. Porque o homem não cria nada. Mentalmente o homem não cria nada. Nós somos incapazes de criar. Deus é que cria. Então Deus coloca o conhecimento na natureza. E nós simplesmente tiramos o conhecimento que está na natureza. Então tudo que existe antes de existir foi pensado. Qualquer árvore, antes de existir, existe a árvore espiritual. Qualquer ser humano, antes de eu existir, já existia uma ideia. Então, na hora que o espermatozoide fecundou o óvulo, aquela ideia dinâmica, ela começou a minha vida. Aí já tem todo o projeto, toda uma ideia. Por que eu tenho esse nariz, essa napa, tenho qualidades, defeitos? Por que eu sou assim, 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 assado? Por que eu vou morrer com tal idade? Por que eu tenho dificuldades, facilidades? Tudo isso já existe, antes de existir. Quando nós ampliamos as capacidades mentais, nós podemos entrar nessa realidade. Poderemos, por exemplo, extrair pela mente algo que vai acontecer. No momento de uma fecundação, eu já vejo toda a história daquele que vai nascer, daquela que vai nascer. Tem uma capacidade incrível. Um animal, antes de nascer, você já vê um animal, porque ele já existe sem existir antes de ser manifestado. Isso que existe sem existir antes de ser manifestado é espírito. Então o espírito, ele está numa semente. Lá tem a árvore dentro dela. Está num sêmen. Tem um animal que existe sem existir naquele sêmen. Ele está no sêmen humano, no sêmen animal. Ele está na semente. Ele está dentro da própria estrutura cristalina, dentro da estrutura molecular. Tudo existe, não é? Esse é um ponto importante. E nós poderemos extrair esse conhecimento através de nossa capacitação mental. Então o pensamento está nas coisas e na manifestação. E existe antes do homem. Nós não criamos nada do que existe, nada do que está aí. Nós simplesmente tiramos o conhecimento. O homem é impossível de criar coisas. O homem faz associações, extrai o conhecimento e vê o que é possível. O homem, por exemplo, criou a televisão. Mas não foi o homem que inventou a televisão. A televisão, ela foi pensada. Ela já existia nos mundos de Badagas, que são mundos sutis, mundos mentais, mundos superiores. Então, antes da televisão ser descoberta por um norte-americano e por um russo simultaneamente, já existia nessa dimensão. As invenções do futuro já existem numa dimensão. São criados por anjos, são criados por inteligências, por devatas inteligências mentais. Se eu conseguir fazer um pacto, no bom sentido, e canalizar estas coisas, imagina quanto que eu posso ser útil para mim e para a humanidade como um todo. Deus é Mahat. Mahat é a própria mente universal. Por isso que nós falamos que Deus é consciência. A melhor maneira de entender Deus é encarar Deus como sendo uma consciência que está inserida em tudo. Está inserida no mineral, no vegetal, no animal, no homem, na estrela, no cosmos, na galáxia, no universo. Está em toda parte. E dentro de nós. Então, quem é o meu Deus interno? É a consciência que me criou. Que nós chamamos de anjo da guarda. Então, quem é o anjo da guarda? É a consciência que me criou. Sabe tudo sobre mim, sobre a minha pessoa. Então, ele representa a consciência que está dentro de mim. E essa consciência sabe tudo sobre mim. Ela sabe tudo sobre a criação. É só deixá-la manifestar e soltar-se dentro de mim. E o chakra cardíaco permite esse despertar. Permite abrir toda a antropogênese desde o começo da humanidade, onde entrei no jogo humano, e tem todo o meu histórico. E se eu entrar no registro da Terra, eu vou ver todo o registro da humanidade. Tudo que aconteceu, experiências evolutivas, cidades, ciclos sociais e assim por diante. Mas se eu entrar dentro do meu registro, eu poderei entrar dentro do registro da Terra.
chama-se mundo de Duat, que ele é falado pelos egípcios, o mundo que nós encontramos Osíris, mundo das bibliotecas, mundo do conhecimento. Então Deus é Mahat, a mente universal, a consciência cósmica que está presente em toda a manifestação. Então vocês conseguem sentir o que é Deus? Então Deus não é Jesus, Deus não é Buda, Deus não é Krishna. Krishna é uma manifestação de alguém especial que representa Deus. Uma consciência melhor que a nossa, qualquer um deles. Mas não é Deus. Então Deus é a própria consciência, que cria tudo, que sabe tudo, que controla tudo. A mecânica celeste, a nossa fisiologia, existe uma coisa mais importante, mais bonita do que a fisiologia humana? O rosto humano, veja a riqueza das formas. Com 7 orifícios, 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas e uma boca, veja, não tem ninguém igual. Só gêmeos de um mesmo ovo. Então é fantástico. A sede da evolução está na alma e com foco na mente. Então o nosso corpo é o sustentáculo da evolução. Mas a real sede da nossa evolução, onde nós ganhamos poder, onde nós realmente aceleramos todo um processo evolutivo, está na alma. E o que é alma? Alma é o psicomental. É o conjunto dos sentidos, sentimentos, emoções, instintos, que é o astral, mais os pensamentos, que é o mental que nós estamos falando hoje. Então, a sede está na alma, principalmente na mente. Está nas capacidades mentais. E tudo que existe é um pensamento de Deus. Por que eu existo? Por que alguma coisa existe? Nós não sabemos por que existe. É porque Deus pensou. Então, Deus pensa, nós existimos. Vocês não percebem que o tempo está andando mais depressa? Você fala, como é que é possível? Os relógios, tem o relógio, mas tem as horas, tem o digital. Como é que funciona? É que Deus pensa mais rápido, tudo vai mais rápido. Então, os ciclos são mais rápidos. Então, a gente sabe. Nós não temos a consciência do tempo, mas percebemos o tempo. A gente sabe, hoje, 1 hora é 45 minutos em relação a 30 anos atrás, 20 anos atrás. Quem tem mais de 30 anos vai ver que o tempo demorava muito mais há 30 anos atrás do que hoje. Então Deus pensa rápido. Se ele pensa rápido, tudo é mais rápido, tudo funciona mais rápido. E nós somos pensamentos de Deus. Se Deus parar de pensar, se essa consciência deixar de sustentar tudo que está manifestado, para tudo. Agora veja a capacidade. Nós somos bonecos, somos títeres, os animais, os reinos, capacidade que eles têm de comandar tudo isso. Veja, comandar uma pessoa é complicado. Imagina a gente controlar a nossa sogra. Imagine controlar uma vida inteira, uma manifestação inteira. Então veja o que é consciência. A consciência é uma capacidade muito forte. Uma capacidade incrível. E nós temos no planeta Terra uma consciência central, que comanda tudo, chamado Rei do Mundo, que a gente chama Melquisedeque. Essa consciência se divide em 7, que nós chamamos os 7 Prajapati, 7 Elohim, 7 anjos da presença, 7 anjos diante do trono, que são domingo, a partir do domingo até sábado, nós temos Micael, Gabriel, Samael, Rafael, Saquiel, Anael e Cassiel. São 7 consciências, 7 anjos, que se dividem em 7, cada um deles mais em 7, tudo em 7. Nós também somos setenários, ou seja, surgiram primeiro 7 seres. Desses 7 seres foram polarizados, dando 14, 7 homens, 7 mulheres. Eu estou falando na polarização. E daí, na época do paraíso para frente, esses 7 foram totalmente separados em setenários. Então toda a humanidade é setenária. E dentro do jogo setenário, onde nós estamos? Em qualquer ponto. Eu não sou um índio primitivo lá da Nova Guiné, mas também não sou a melhor flor que se cheira. Então a gente está num grauzinho ali, sei lá, numa pirâmide evolutiva. Então na hora que eu valer por 7, eu subo um degrau. Estando naquele degrau, valendo por 7, eu subo mais um. Valendo por 7, eu subo mais um. Então, a cada 7 que eu vou tendo valor, eu vou subindo na escalada hierárquica. Até que eu chego nos mestres ascensionados. Agora, tem gente aí que não é muito pior do que nós e tem contato com um monte de anjos, com um monte de seres, com um monte de mestres. Então, são mestres fajutos, com certeza. Porque os reais têm que ter valor. A gente vê na pessoa que ele tem valor. Ele realmente é diferente. Ele vale por 7, pelo menos por 7 a mais do que qualquer um de nós. Então, a sede da evolução está na alma, com foco na mente e nas capacidades mentais. Tudo é pensamento de Deus. Então, Deus é que controla tudo. Se eu fortalecer o meu pensamento, eu vou estar entrando dentro do trabalho de Deus. E quanto mais eu usar o meu pensamento para ajudar o próximo, ajudar a evolução, fazer a coisa acontecer, mais eu vou subindo nesses degraus e mais perto de Deus eu chego. Então a mente é a ferramenta que nos aproxima mais rapidamente de Deus. A fé não serve para nada. Veja quantos cristãos, católicos, santos tiveram. Para que serviu aquilo? Ajudaram vocês? Ajuda aí para quando a gente pede milagre para eles, né? Mas
isso também não existe. O milagre somos nós que fazemos. Aí tem santo, todo dia tem um monte de santos. O Papa aí fez mais de 400 santos agora. Então tem santo sobrando aí, né? E o que o santo ajudou a humanidade? Nada. Agora, o que o filósofo usa? O que o filósofo consegue? Muito mais do que um santo. Então o que a gente consegue com a mente é muito superior daquilo que a gente consegue com a devoção. Porque com a devoção a gente chega ao nível animal. Posso ter uma devoção incrível, mas se eu não tiver a mente comandando, eu não passo do animal. E a mente é muito mais poderosa. Para entendermos e trabalharmos as nossas forças mentais, é importante nós conhecermos o mundo mental. Na realidade, a gente não sabe disso, mas nós vivemos simultaneamente em 4 mundos. Então, o meu corpo físico, onde que ele está? Aqui, no mundo físico. Então, mais tarde a gente vai comer macarrão, aí carne, franguinhos, picanha, cervejinha, vinho, qualquer coisa. Então, a gente está no mundo físico. Meu corpo físico onde está? No mundo físico. Como é que ele surgiu? De onde que surgiu o meu corpo? Ele surgiu da matéria física, da grande alquimia dentro do útero de nossa mãe. Cada mulher é uma maga, consegue transformar nhoque, pizza, picanha, polenta, farofa num ser humano. Consegue, através do sangue que ela produz, consegue fazer o sangue virar dente, virar fígado, criar cabelo, criar ossos. Então veja a possibilidade de transformar pizza, picanha, farofa em ser humano. É uma grande magia. E tudo isso é terra. Nós saímos da Terra por um processo espiritual fortíssimo, maravilhoso, que ocorre no útero de uma mulher, e depois nós vamos voltar para a Terra. Devolvemos tudo para a Terra. Então o nosso corpo físico, ele está no mundo físico, nesse mundo que a gente está, sujeito a ventos, tempestades e tudo mais. Mas nós temos um outro corpo. É o corpo que imprime vida, que nunca se separa de nós, que é o corpo vital. Então ele envolve e interpenetra o nosso corpo físico. Cada célula física é envolta de uma célula vital. E onde está o nosso corpo vital? No mundo vital. Só que o mundo vital ele é sutil, nós não enxergamos. Mas a abstração dos sentidos permite a clarividência vital e enxergar os corpos vitais. Corpos vitais de vegetais, de animais e de seres humanos. O mineral não tem corpo vital, mas muitos cristais absorvem forças vitais como pilhas, como pacotes de energia vital. E a gente vê a energia vital. Então, permeando o mundo físico, existe um outro mundo, que é a clarividência etérica, despertada pela abstração dos sentidos, permite enxergar. Então a gente vê os corpos vitais, vê o mundo vital, vê Ki, vê Chi, vê Prana, vê todo o mundo vital. Nós não enxergamos, mas se despertarmos a clarividência, enxergamos. Então onde vive o nosso corpo vital? Na dimensão vital, que está junto, mais sutil, com a dimensão física. E o nosso corpo astral? Os nossos sentidos, sentimentos, emoções, instintos. Vive na dimensão astral. Então, onde que eu sinto? De onde vem o prazer? De onde vem a dor? De onde vem a alegria, a tristeza? Está no físico? Não. Ela está numa outra dimensão chamada astral. Então, o mundo astral está aqui também, junto com a gente. Aqui está cheio de desencarnados assistindo o curso que nem sequer fizeram inscrição. É isso. O mundo astral está aqui. Não tem diferença do mundo físico e do mundo astral. Só que tem dimensões para baixo e dimensões para cima. Então existem dimensões tenebrosas, aí eles não vão estar aqui, eles não têm como estar aqui. E existem dimensões sutis, de grande luz, que eles também não estão aqui. Mas aqueles que estão mais ou menos dentro do nosso padrão estão aí. Então o mundo astral está aqui. Onde que eu sinto? Onde tem sentimento, emoção, instinto? Onde eu percebo tudo isso? No mundo astral. Então, junto com esse corpo físico, eu tenho um corpo vital. Junto com o corpo físico e o vital, eu tenho um corpo astral. E como é o corpo astral? É exatamente igual ao corpo físico, sem tirar nem pôr. Só que ele é feito de uma luz, é como se fosse uma luz. Por que chama astral? É luz. Então é uma luz tênue que nós não enxergamos. Mas se eu tiver clarividência astral, eu enxergo o corpo astral de uma pessoa. E o corpo astral sai. À noite ele sai 4 a 5 vezes, toda noite. E fica preso por um cordão dourado. E ele vai embora. Então você vê o sujeito dormindo, liga a clarividência astral, aí você vê que sai um sósia dele, levanta pelos pés, sai pela cabeça, ou levanta pelo umbigo, vai embora e fica preso com um cordão extensível. Toda noite nós saímos. Se nós somos medrosos, se nós somos apavorados, egoístas, temos medo da morte, nós fazemos uma viagem astral muito curta, de meio metro, de 1 metro, não sai do pé da cama. No máximo atravessa a parede e vai ver o que a vizinha está fazendo lá. Mas se nós somos desprendidos, sem medo da morte, a gente sai e vai embora. E esse cordão é extensível e vai embora. E quando ele recolhe, a gente tem aquela sensação de queda. Então o corpo astral, ele vive na dimensão astral, que está aqui. O meu corpo astral está aqui.
Por isso que o meio astral permite influências astrais. Nós recebemos influências nefastas, negativas, que machucam a gente. E permite também emitir, através do meio astral, influências positivas, confortantes, legais, de conforto, de saúde psíquica. E o mundo mental onde que está? Está aqui também. Então, o nosso corpo mental, os nossos pensamentos não são físicos. A ciência nunca conseguiu pegar um pensamento e tirar do cérebro, porque ele está numa outra dimensão. Ele está na dimensão mental. Então, o nosso corpo físico, ele existe na dimensão física, o nosso corpo vital existe na dimensão vital, e nós enxergamos pela clarividência vital. O nosso corpo astral, que está aqui junto com a gente, que à noite sai, ele vive na dimensão astral, está aqui também. Então, existe uma outra dimensão. E existe o nosso corpo mental, que existe na dimensão mental. Então a clarividência mental mostra o corpo mental, a clarividência astral mostra o corpo astral, a etérica o corpo vital, e a física é o que nós enxergamos. Só cego é que não vai enxergar. Nós enxergamos o físico. Mas se eu despertar as clarividências, então veja, o que meu olho permite enxergar? 2 estados de matéria. Quais são? Sólido e líquido. Mas eu enxergo fumaça de ônibus. Mas fumaça de ônibus não é gás, é sólido. São partículas de carbono que a gente está vendo, né? A fumaça. Mas nós não enxergamos gás. Mas eu tenho capacidade de enxergar gás, porque existe uma pressão ocular lá dentro. Então eu posso enxergar gás. Então eu começo a enxergar gases. Eu posso enxergar energia. Aí vem a clarividência que a gente chama energética. Eu enxergo as energias. Enxergo eletricidade, enxergo magnetismo. Então são capacitações físicas que a gente tem. Mas nós temos outros centros de percepção, que são chakras. Então, através do chakra esplênico, eu enxergo o mundo vital. Através do chakra umbilical, eu enxergo o mundo astral. Através do chakra cardíaco, eu enxergo o mundo mental. Então, eu desperto as clarividências. A física, que eu já contei a história do Uri Geller, a vital, a astral e a mental. Mas nós vivemos em 4 mundos. E esses 4 mundos têm entidades, têm influências. Eles exercem influências positivas e negativas. Existem seres nesses mundos que nós vamos falar. E é importante entender como é o mundo mental que nós vivemos. Nós não enxergamos, não temos consciência, porque a gente pensa que o pensamento está aqui. Mas o pensamento não é da nossa cabeça. O cérebro capta o pensamento que vem do mental, que se reflete no astral, que se reflete no vital e que chega no físico. Então nós vivemos simultaneamente em 4 mundos. O nosso corpo físico no vital, o nosso corpo vital no etérico, o nosso corpo astral no mundo astral e o nosso corpo mental no mundo mental. E nós vamos falar então desse mundo. E tudo que eu vou falar para vocês é com base em experiências que a gente vivencia nesse mundo, porque nós podemos ir nesse mundo. Toda noite nós saímos do corpo físico. E o corpo físico e o vital sempre ficam juntos. Então, o mundo físico e o mundo vital, eles são muito presos. Então, um depende muito do outro. A gente não pode fazer viagem etérica, por exemplo, porque morre. Então, o corpo etérico, o corpo vital, está sempre grudado com o corpo físico. Ele não pode sair. Se ele sai, morre. E quando nós morremos, o que acontece? Existe o corte da alma, que é o cordão umbilical que a gente tem, esse que a gente fica preso quando sai à noite. Então, corta. Aí o que acontece? Como não tem o astral que sustenta o vital então se desprende do físico. E aí ele é absorvido pela própria natureza. No velório, aquelas velhinhas que vão chorar, passa a mão no defunto, elas ficam roubando a energia vital. Vocês já viram essas velhinhas que vão em velório, que adoram velório? Elas ficam a noite toda, saem de lá pronta e tá pique total e vive mais 10 anos. Por quê? Porque tira toda a energia vital do coitado que está saindo dele. O corpo vital em 72 horas é totalmente desmanchado. Ele é aproveitado pelas plantas, pelos animais e pelos seres humanos. Tudo é aproveitado. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas o corpo astral não. E aí ele sai, a gente pode fazer viagens fantásticas. Por exemplo, eu fiz uma viagem astral que eu fui para Marte. Fui levado, então me levaram até lá. Então Marte são 75 milhões de quilômetros da Terra. Em média, uma viagem, numa noite, numa velocidade incrível, 75 milhões de quilômetros. E tudo isso que eu vi, que eu estive lá, com contato com seres espirituais daquela região também, esteve lá, fantásticos, diferentes de nós, totalmente diferentes, enormes, rosto triangular, sem boca, 2 furinhos aqui, uma cabeça enorme, uma consciência fabulosa. Me passaram um monte de conhecimento que ainda estão lá, eu não consegui tirar ainda, estou tentando tirar, algum dia vai sair isso daí. Mas antes de ter viagens interplanetárias,
interplanetárias. Então, antes da Apolo 13 chegar lá, e depois na 14 chegar também, então eu vi a Terra lá de fora, que eu fui levado para fora, saindo da Terra, voltando para a Terra, vi o lado oculto da Lua, passei pela Lua e cheguei em Marte. E vi Marte. Terra, vi tudo que tinha e entrei num tipo de uma caverna e lá dentro tive uma experiência fantástica. O que acontece? É uma viagem que me levaram para lá. 75 milhões. E o meu cordão foi esticando e foi junto. E foi o que me manteve. Eu não morri, porque a morte acontece com o corte desse cordão. Então veja, não existem limites para isso. E nós saímos toda noite nessa viagem astral. Entender tudo que existe, esses 4 mundos, é importantíssimo. E o mundo mental é específico, a gente também é levado em experiências quando a gente entra na iniciação no mundo mental. Já fui em tudo quanto é lugar do mundo mental, os piores que existem e os melhores que existem. Não sou santo, mas a gente é levado para conhecer, dá uma olhadinha, vê lá e cai fora, né? Então, esses mundos existem, eles são reais. E nós podemos ir nesses mundos. E toda noite nós fazemos 2 viagens. Se nós dormimos com foco nos sentidos, sentimentos, emoções ou instintos, a gente faz viagem astral, vai para o mundo astral. Mas, se nós dormirmos com foco em nossos pensamentos, a gente faz viagem mental, vai para o mundo mental. É um mundo totalmente diferente. E ninguém fala de viagem mental, todo mundo só fala de viagem astral. Mas ela é tão importante quanto a outra, até mais. E espero que vocês comecem a fazer viagem mental. É simples saber se você já fizer. Vocês já dormiram com um problema sem solução e acordaram já com tudo resolvido? Então foi uma viagem mental, porque é lá que vocês resolvem esses problemas. Então nós vivemos em 4 mundos e temos que ter essa consciência. Tudo o que está manifestado é matéria. Então o corpo físico é material, tudo é matéria. E tem 4 tipos de matéria: terra, água, fogo, ar. Sólido, líquido, gasoso, energético ou plasmático. O corpo vital também é matéria, ele é material. Então ele é tangível na dimensão vital. O corpo astral é material também. Então quando eu vou na dimensão astral, eu mexo num defunto, numa pessoa que já morreu. Ele está lá, porque o corpo dele na dimensão astral é material. E quando eu estou naquela dimensão, é matéria como a dele. Então ele é como se ele estivesse vivo naquela dimensão. Fisicamente ele não existe mais. Já morreu, já desmanchou. Mas no mundo astral ele é material. E quando nós vamos na dimensão mental, é material também. É o mundo material. Tudo é material. A mente é matéria, o astral é matéria, porque não existe diferença entre energia e matéria. O vital é matéria. Por isso que o reiki pode ser dado. Porque é uma matéria, só que é uma matéria sutil que nós não vemos. Mas ele pode ser passado. O jorei, doin, acupuntura, reiki, é algo que a gente chama de energia, mas na realidade é uma matéria chamada Ki, chamada prana. E essa matéria a gente enxerga, é só olhar o céu, uma região limpa, a gente vê um monte de glóbulos pulando em todas as direções. Aquilo é prana, glóbulos de vitalidade. Então, tudo que está manifestado é matéria, porque a manifestação é material. Então, pensamento é matéria, é uma coisa chocante. Como é que pensamento é matéria? É matéria, porque eu posso compactar, eu posso transmitir, eu posso receber, é algo que é transitável. Só que ele é transitável no mundo mental, no meio mental. As coisas astrais, por que que um ódio pega numa pessoa? Uma raiva pega numa pessoa? Uma macumba revestida de ódio, de morte, para esculachar a vida de uma pessoa, pega na outra? Porque é algo tangível, é algo material, senão não pegava. Então tudo é material. Então existem 4 estados de matéria: matéria física, matéria vital, matéria astral e matéria mental. Quando vocês pensem assim, vocês conseguem formatar, pensando assim, uma caixa de fósforo? Conseguem pensar numa vela, numa moeda, numa chave? Vocês conseguem pensar, né? Então, quando vocês visualizam aquela chave, assim, mentalmente, e ela acontece aqui, olha. Se vocês mentalizarem, vocês não vão mentalizar aqui e aqui, ela vai aparecer aqui, ó. Exatamente na frente da testa, no chakra que chama ágina, frontal, e aí ela se forma aqui. Então, se forma a caixa, se forma a chave, se forma o rosto. Pensa no namorado de vocês, no marido, no filho, na avó, no objeto, vai formar aqui. Então, se vocês pegassem e fossem na dimensão mental, isso existe na dimensão mental. Aquilo que vocês estão pensando foi compactando matéria mental. Quando você está criando, está mentalizando, você está compactando e formatando aquilo na dimensão mental. Então, se eu pensar numa caixa de fósforo, a caixa de fósforo existe na dimensão mental. Se eu mentalizar que está cheio de palito, que ela está cheia, que é nova, eu vou abrir aquela caixa, tirar um palito, eu acendo o palito e pega fogo. O fogo existe na dimensão mental. Porque para poder mentalizar, criar mentalmente, tem que modelar a matéria mental. Então aí vem o grande poder da imaginação. Então se vocês imaginarem conta de vocês, toda a despesa de vocês com carimbo pago,
Se vocês mentalizarem a bolsa de vocês cheia de dinheiro, de dólar, de euros, é magia mental. E aquilo que você pensa vem para o astral, vem para o etérico e vem para o físico. A gente consegue isso. É uma magia chamada mental. Então, por exemplo, São Germano, ele projeta qualquer coisa na mão. Ele projeta um relógio suíço, né? Hoje não tem mais valor, né? Mas ele projeta uma joia, então ele mentaliza, cria a joia mental, densifica no astral, densifica no vital e densifica e pof, ela vem quentinha na tua mão, precipita e te dá uma joia. Ele tem essa capacidade. Nós também podemos fazer, se tivermos o desenvolvimento igual ao dele. Então tudo é matéria. Pensamento é matéria. Por isso que ele pode ser recebido, transmitido, modelado, criado. Agora, tudo que é espiritual não é material. Então nós não podemos ver espírito. Espírito é imaterial, porque espírito é uma ideação. Se a gente pegar uma semente, dentro dela, a semente é física. Então aquela semente ela está viva, tem o vital dentro dela. Mas ela é revestida de astral, porque o astral envolve a semente, embora ela não tenha corpo astral, e é revestida de mental. Então os pensamentos daquela semente, para que ela serve, a ideia dela, ela está no mental que envolve a própria semente. Embora ela não tenha, ela não pensa, mas já existe. Então tudo é revestido desses 4 reinos, ou dessas 4 matérias. Espiritual é imaterial. Nós não podemos ver espírito. Aquilo que o espírita fala, que tem contato com o espírito, não é espírito, são almas. Por isso que nós chamamos espiritismo de animismo, ou de manifestações de almas, psicomentais, de encarnados, desencarnados, seja lá do que for. Então, espiritual e imaterial. Tudo o que existe está nessa dualidade de espírito e matéria. Espírito é a ideação e matéria é a manifestação. Então, o espírito é que cria tudo. Então, o espírito é uma ideia, é uma ideação. E Deus é muito mais ideia do que manifestação. Nem todas as sementes, elas germinam, mas toda semente tem a ideia da árvore que ela pode ser. Qualquer semente você pode plantar, vai nascer uma árvore, mas poucas são plantadas. A maioria vai lá no feijão, a gente come feijoada no feijão, então elas não vão germinar. A gente come a ideia junto com a feijoada, mas todas elas têm. Então a ideia, o espírito é muito mais amplo, muito mais forte, muito mais rico do que a realização. Veja, os espermatozoides. Quando uma mulher engravida, quantos espermatozoides entraram no jogo? Milhões. Agora, quanto que fecundou? Se entraram 2 gêmeos diferentes. E olhe lá. E o que não foi criado? O que não foi usado? Está lá. É jogado, vai depois na lavagem, toma banho, vai lá para o esgoto e a ideia vai junto, não foi criado. Então, o espírito é muito mais forte, muito mais amplo do que o material. Por isso que quando nós despertamos a consciência espiritual, nós potencializamos o ser em 1.000.000 de vezes. Porque o espírito é muito forte, a matéria é muito pouco. Então quando a gente desperta forças espirituais, eu valho por 1.000.000 de pessoas. Não é fantástico? É o que era Jesus. Tem um espírito pleno, desperto, ele vale por quantos? Por 6 bilhões de pessoas ele vale, a humanidade inteira. Mas nós podemos virar, não sendo tão otimista, por 10.000, 100.000, 20.000, 40.000, 100.000, que já é muito. O nome da matéria mental, ela é Chitta. Das matérias que existem na nossa dimensão, é a mais sutil. Então, Chitta é a matéria mental e é a que tem maior plasticidade. O que é um pensamento? É trabalhar Chitta. E Vivekananda foi um grande discípulo de Ramakrishna. Ramakrishna foi fantástico. Ele queria criar uma religião mundial baseada no Vedanta. Né? E Ramakrishna tinha um discípulo chamado Vivekananda. Então Vivekananda foi fantástico também. Quis criar esta religião filosofia. E Vivekananda dizia que a mente é como Chitta. E Chitta lembra a Chitta do Tarzan. É um macaquinho. Uma macaquinha que foi mordida por escorpião depois de tomar uma garrafa de cachaça. Então ela fica louca. Então a mente é doida. É uma matéria muito agitada. E quanto mais a matéria está agitada, quanto mais ela está perturbada, mais enfraquecida ela é. Então, mas se eu mantiver a mente plana, a mente calma, a mente serena como um lago, aí ela fica poderosíssima. E se eu concentrar esse lago num ponto, formando dharana, aí a mente é poderosíssima mais ainda. O grande segredo do potencial da mente é acalmar a mente. É não ficar com esse turbilhão. É deixar a mente plana, mais poderosa, para receber e mandar mensagens. E quando eu compacto num ponto só, ela é poderosíssima. Eu mando aquilo onde eu quero e consigo tudo o que eu quiser. E esse poder chama-se poder de Dharana, que nós vamos falar. O mundo mental, ele é muito grande, ele é muito vasto e ele tem 4 divisões. Ele tem uma divisão chamada inferior, ou inférios, ou inferno na tradição. Uma divisão chamada média baixa, média alta e uma divisão superior. Então são como que cascas. Então dentro do mundo que nos envolve, a gente tem 4 dimensões.
Vocês podem imaginar como 4 alturas, ou 4 paredes, ou 4 fechamentos, como cascas de cebola. Mas o estado de consciência que a gente está é que nos leva nesses mundos. Se uma pessoa morre no mundo físico, depois ela vai para o astral. Tiver a segunda morte no astral, ela vai para o mental. Então, quando nós entramos no mundo mental, ou quando nós fazemos viagem mental, quando nós dormimos, depende dos nossos pensamentos. Então a gente vai em lugares diferentes. Se eu tenho um pensamento ilógico, irracional, confuso, perturbado, eu nunca vou para as regiões superiores do mental, eu vou para as regiões inferiores. Aquelas pessoas que têm mania de perseguição vão para a região dos perseguidos. Aquelas pessoas que a mente é fraca, subjugada pelo vício, vão para a região mental dos viciados. As pessoas confusas, os loucos, os psicopatas, vão para a região dos psicopatas. Ou não tem essa região? Lógico. Ou para onde vão os loucos do hospício quando dormem? Vão fazer as loucuras nessas dimensões tenebrosas. Então tem locais de burrice. Quando uma pessoa é muito burra, vai para essa região. Quando uma pessoa é uma besta quadrada, ela vai para a região da besta quadrada. É uma região tenebrosa, de pouca luz, de pouca consciência. A consciência é quase fraca, onde existem bolsões. E a gente entra num desses bolsões. E aí, vai curtir o que lá? Vai curtir o que nós somos. Porque a grande lei mental diz, semelhante atrai semelhante. Então, quando a gente faz viagem mental, se eu sou um perturbado, eu vou para o bolsão dos perturbados nessa dimensão mais baixa. Que isso é o inferno, como a gente conhece. É como no astral. Se eu tenho sentimentos, emoções de vício, de ódio, de perversão, suicida, aquela perturbação, para onde que eu vou? Eu vou para a região dos perturbados. Então, são bolsões que a gente vai. Viciado, vai para a região dos vícios e volta, acorda com mais vontade de ter vícios. Os pervertidos vão para a região da perversão. O mental é a mesma coisa. Então, esta região chama-se inférios inferior ou inferno mental. Existe uma região chamada média baixa. Ela é mais ou menos igual à nossa, mas não nesses locais frequentados pelos intelectuais, mas frequentado pela massa popular, pela massa inculta, pela massa mais ignorante, que predomina, infelizmente, no nosso país. Então a gente chama uma região que representa a média mental das pessoas. Então, infelizmente, nós temos muitas pessoas ainda que precisam crescer mentalmente. É o que a gente chama de purgatório. Só que é um purgatório mais pesadão. É um purgatório aí, uma região intermediária, é meia tenebrosa, onde tudo é meio ilógico, existe muita burrice, existe muita falcatrua mental, falta de entendimento, perturbação, que é um purgatório. Não é tão ruim como o inferno, mas é uma região onde é assim de gente. Cheia. Depois tem uma região, uma terceira região, chamada média superior. É uma região onde aqueles que estão no padrão, acima do padrão evolutivo, mental, vão. Então é uma região de intelectuais, de pensadores, de raciocinadores, de pessoas que gostam de ler, que gostam de trocar experiências mentais, que usam mais a mente, embora não sejam perfeitos, embora tenham seus problemas, mas tem algo de bom ali. Tem uma região média superior. Então a gente chama purgatório superior. Existe uma região que a gente chama superior, onde aquelas pessoas que são gênios, aquelas pessoas que têm uma criatividade, um pensar claro, um pensar lógico, proporcional, sabe? Pessoas que têm um pensamento muito cristalino, muito objetivo, ideias concatenadas, então elas vão para essa dimensão chamada céu. Então, da mesma maneira que isso existe no astral, relacionado aos sentidos, sentimentos e emoções distintos, existe no mental. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que sair das dimensões inferiores, se nós estivermos, e passarmos pelo menos para uma média baixa. Se nós estivermos na média baixa, vamos para a média alta, e o objetivo é a gente chegar no mental superior. Porque lá a gente recebe inspiração, a gente recebe criação, a gente recebe, tem toda uma capacidade de criatividade, tem toda uma capacidade de lógica, de raciocínio, de potencialidade mental. Por isso que quando nós trabalhamos o chakra cardíaco, o objetivo é levar vocês para essa região. Então aí vem os mestres, aí vem os mentores, porque aqui também tem mentor, só que é um mentor tão burro que vai te passar o quê? Burrice para você. Aqui não, é um mental superior. Nós podemos ter contato com desencarnados. Einstein vai estar onde? Vai estar aqui? Não, ele deve estar no médio alto ou no superior. Mas Spinoza, esses grandes pensadores da humanidade, Kant, Novalis, onde que eles devem estar? Deve estar ali. Vamos falar um pouquinho de espiritismo. Aí a pessoa pega... Eu, por exemplo, estava dando uma palestra uma vez, era um centro espírita, e do meu lado tinha uma mulher que recebeu Van Gogh.
aquele negócio todo. Eu olhei assim e falei, opa, só que eu não vi Van Gogh nenhum, não tinha Van Gogh nenhum lá, era e não tem mais ninguém lá, não tinha espírito nenhum lá. Aliás, tinha uns, mas estavam lá assistindo a palestra que era mais interessante do que ela, tava ali, mas ela não, espíritos não, almas, e ela tava ali. Aí eu olhava pra ela, olhava lá e ela lá. Eu falei, vamos ver se é Van Gogh, que Van Gogh que é esse? Imagina, Van Gogh era uma mente perturbada. Onde está Van Gogh? Van Gogh tá aqui, um suicida, um perturbado, um louco, um paranoico, um debilóide, com uma grande capacidade artística, mas uma mente esquizofrênica, totalmente, brigou com a namorada, quis mostrar o amor, cortou a orelha, daí você vê, mandar uma orelha pra namorada, o cara é terrível. Aí a mulher lá, lânguida, pintando Van Gogh. Falei, mas que isso é fajuto. Não tem Van Gogh nenhum aí, nem poderia ter. Uma que a gente tá vendo que não tem. Segundo, mesmo que eu não visse, não tem. Porque Van Gogh, ele ficava assim. Sabe, é um cara instável, é perturbado, é louco, ele é doido, ele fica assim, é irrequieto, a mente pula, ele não sabe, para, anda. É totalmente doido. Então, se ela estivesse agindo assim, pode ser que seja Van Gogh. Aí vem aqueles que recebem preto velho, famoso preto velho. Aí o preto velho chega, bateu uma sabedoria, o preto velho. Onde que ele adquiriu essa sabedoria? Não pode ser. Se ele morreu preto velho, ele tem a sabedoria de um preto velho. Que é a sabedoria, vamos dizer, da erva popular. Então, como é que fica o preto velho aí? O preto velho fala de informática, fala tudo, sabe tudo. Nossa, dá conselhos de alta psicologia, física quântica. Por favor, preto velho aí tá menor do que o homem da cidade aí, da internet. Então veja, é errado isso. Por isso que a Bíblia está certa. O que diz a Bíblia? Ela é totalmente contra a necromancia. Ou seja, necromortomancia é adivinhar. Isso está escrito na Bíblia, no Apocalipse. Então, ela é contra a necromancia. E está certo. Porque se eu morrer, eu vou para o mundo mental. Então, o que eu vou saber? Qual é o meu conhecimento? É o conhecimento que eu tinha quando eu estava vivo. Qualquer um que morre leva para o mundo lá o que ele tem, porque nós não evoluímos nesses mundos. São mundos de ajuste. Nesses mundos que eu estou falando. Mundo mental de um homem comum, de uma mulher comum, após a morte. Então, nós não evoluímos. Não adianta perguntar para um defunto, para um morto, as coisas. Por quê? É a mesma coisa que perguntar para um vivo. Então, pergunta para ela, o que ela me informar, ela sabe ou não sabe. Vai dar uma opinião boa, ruim, vai destruir minha vida ou vai me salvar, mas ela que vai dar. E se ela tivesse morta, eu perguntaria, ela ia responder exatamente igual. Por isso que nós não podemos confiar. Não é pelo fato de uma pessoa que morre estar no mundo da verdade. O mundo da verdade astral é o mundo da mentira. E atrás de cada flor tem uma cobra. É o que HPB falava. O mundo mental é mundo da mentira. Nós não podemos consultar ninguém. É furo, é fria do mundo mental e do mundo astral. Mas, por que não, em vez de pegar o preto velho, com todo o respeito, o índio caboclo, por que eu não pego então alguém aqui do superior? Que nem o Dr. Fritz, por exemplo. É um doutor, ele receita, é médico. Por que eu não vou pegar Kant, um filósofo? Por que eu não vou pegar alguém que pode ajudar a humanidade, um cientista, um pesquisador? Se eu trabalho com publicidade, eu vou pegar o publicitário que morreu de maior capacidade, vai ser o meu mentor, vai me dar todas as dicas aí. Aí eu receberia o que ele tem. Então nós recebemos o que a pessoa tem. Então veja a fantasia que tem aí. Dr. Fritz não existe como ser humano reencarnado. Ele é um anjo, não é homem. Então ele é um ser especial que faz-se passar por Dr. Fritz para fortalecer o próprio espiritualismo, o espiritismo. Então, e ele tem regras duras, se não seguir ele mata. Tanto é que ele matou Arigó, a gente fala, Arigó vai morrer, porque ele está saindo do esquema. Matou Edson Queiroz, porque ele saiu do esquema, e mata mesmo. Aí vieram uns que disseram que tinha, mas não estava com eles não. É muito forte, é uma consciência poderosíssima, é terrível esse Dr. Fritz. Mas ele não é homem, não é morto. Se eu tiver que contactar alguém, por que eu vou pegar um índio? Vocês concordam? O que o índio vai me ensinar? Tá certo, se eu estou lá, uma cobra me mordeu, ele pode até me salvar a vida. Mas ele não tem, eu sou muito mais evoluído que ele. O que eu vou aprender com o índio? O que eu vou aprender com o xamã? Não estou criticando, vocês podem ir atrás de xamã à vontade. Mas eu estou dizendo, o que ele tem para dar? Qual é o conhecimento que ele tem? É algo que é mental, forte, positivo, que me leva à consciência? Não, é o contrário, ele me leva para a matéria. Dentro do espiritismo tem isso. As pessoas, então, não estão usando esses níveis mais altos. Por que a pessoa não recebe, por exemplo, René Descartes? Por que não recebe Pitágoras? Por que não recebe Sócrates? Por que não recebe Platão? Por que não recebe um faraó com todo aquele potencial dele? Por que não recebe? Por quê? Aí vocês veem que tem muita coisa errada. Mas, vamos falar de quem recebe. Vocês têm o Gasparetto na rádio, que recebe um preto velho, famoso Calunga. Esperto
esperto pra burro, malandro pra burro, né? Fala tudo, conhece tudo sobre mulher, sobre psicologia, etc. Na realidade, existem mais de 10 possibilidades do que está ocorrendo com o Gasparetto. Não é, por exemplo, um preto velho, que não é um preto velho, isso é evidente, porque ele não teria essa sabedoria. Mas ele pode ser, por exemplo, um anjo, que se faz passar por preto velho. Aí ele não tem a sabedoria de um preto velho, ele tem a sabedoria de um anjo. Ele usa o preto velho para entrar na massa. Só por isso. É a segunda possibilidade. Preto velho é uma possibilidade, mas não é, porque ele não tem essa sabedoria. Pode ser um anjo. Pode ser um devata, que é uma forma de pensamento de preto velho estilizado com um pacote de conhecimento que está lá. Então, recebeu, ele gruda e passa todo o conhecimento. É como que um corpo mental cheio de conhecimento. Você encosta lá, ele te passa aquilo. Chama preto velho, mas não é preto velho. Lá dentro criaram isso daí. Tem um monte de coisa. Pode ser o quê? Uma das personalidades anteriores dele. Pode ser, por exemplo, uma vida anterior dele. Então, dentro do ponto bindu, não falei para vocês que nós temos todos os nossos registros, pode ser que ele tenha uma abertura dessa personalidade lá de trás que vem para ele. É uma outra possibilidade. Pode ser alguém vivo que joga isso e ele recebe e traz para ele. É uma outra possibilidade. Pode ser um silfo, que esse é mais fácil de ser. Ele faz se passar, mas ele tem uma sabedoria muito grande, um conhecimento muito grande, é um silfo. Pode ser uma personalidade múltipla dele que está existindo hoje e que ele então tem contato. Então, de repente, ele entra nessa realidade. Eu, por exemplo, às vezes eu entro numa outra realidade. Eu sou 7 pessoas. E vocês também são, porque vocês são 1/7 de um total. Então, vocês têm mais 6 aí que estão... Pode estar vivo, pode estar morto, pode estar no astral, pode estar no mental e pode estar físico. Então tem uma mulher que está física aqui. Mas ela é muito legal, né? Então quando eu entro dentro dela, aí vem o marido dela, ixi, aí é aquela fala. Aí a alegria, ela gosta muito dele, ama muito aquele homem, não sei o que lá. Mas não tem nada a ver com a minha sexualidade, não tem nada disso. Mas eu sou ela, eu sinto o que ela sente, é incrível. Eu vivo a vida dela, ela tem 2 filhos, eu cuido dos filhos, segue os filhos. Então quando eu entro na vida dela, eu sou ela. Então eu sou ela. Eu não sei se ela entra na minha, mas se eu entro na dela, com grande possibilidade, ela entra na minha também. Isso leva a personalidades múltiplas. Você já conhece isso na psicologia, personalidades múltiplas? Então, às vezes, a pessoa vive em 2, 3. Eu não estou dizendo que, caso do Gasparetto, que existe algo errado lá. Não, ele tem capacidades mediúnicas fantásticas, a gente enxerga isso. Mas não é o preto velho, que é um morto, que aparece. É algo muito diferente. Então, pode ser alguém à distância, que ele tem essa conexão, um aspecto dele. Pode ser alguém de vida passada. Então, veja, eu dei 10 possibilidades para vocês do que é. Agora, o que é? O que é a realidade? A gente não pode falar. Ele que tem que descobrir. Então, é uma coisa dele. Mas se você tiver essa capacidade do mental, você vê essas possibilidades. É bobagem consultar um morto para falar coisa pra gente. Porque senão os espíritas ganhavam na loteria direto. Então, consultar um morto é fria. É melhor consultar um vivo. Pelo menos você pode discutir com ele. Com o morto você não discute. Por isso que a Bíblia proíbe a necromancia. É totalmente condenável. Em cima dessas dimensões, a gente pode ter contato com seres fantásticos, com consciências fantásticas. Só que nós não entramos, porque nós ficamos por baixo, a gente se nivela por baixo. Aí é o índio, é o caboclo, é o preto velho, é o xamã. Não, vamos lá, vamos atrás do Sócrates. Cadê o Sócrates? Ô Sócrates, vou te buscar lá, vou encorpar você. Só vi uma pessoa que recebia Pitágoras, mas não era Pitágoras, esse era falso também. Aí eu fui ver o Pitágoras, tal, com uma curiosidade incrível, sou muito ligado a ele, mas não tinha Pitágoras nenhum lá. Então era fantasia. Devia ser um elemental, um silfo, porque o silfo faz isso. 95% das manifestações espíritas não tem morto nenhum. São silfos, ou espíritos, que a gente chama, entre aspas, não são espíritos, são elementais, brincalhões. Então eles fazem se passar. Então ele entra no cérebro dela, pega o conhecimento, passa para o médium e fica dando risada lá. Faz os fenômenos acontecer, ectoplasma. Então são o quê? Extensões angélicas, chamada silfos. Então 95% dos fenômenos espíritas não tem desencarnado nenhum. São silfos. E você vê o silfo lá. Ele está lá presente. Então, a Carmen Ballesteros, por exemplo, ela tem um contato com o seu germano. Mas vamos ser bem francos, a gente é bem franco e não tem problema a gente falar. Eu gosto muito dela, uma pessoa fabulosa, respeito muito, aprendi a amar a Carmen como divulgadora. Nós temos o mesmo mestre, que é São Germano, meu mestre é São Germano também, lógico. É o mestre de todo mundo. Então, porque São Germano, no aspecto masculino e no aspecto feminino, que chama Lorenza, é o feminino de São Germano, eles que geraram todos os avatares. Então, eles são os pais reais de Jesus, não é José, não. Aquele que fala do Espírito Santo, eles são filhos de São Germano. Eles geraram 100
Zoroastros, eles geraram Buda, geraram Krishna, geraram Maitreya, que está manifestada agora. Então eles são os pais de todos os avatares. Ele representa o quinto raio. Ela fala que é o sétimo, mas é o quinto, que é o angélico. Mineral, vegetal, animal, hominal, angélico. Então ele representa o anjo feito homem. Só que, como ele representa o quinto, e o sexto ainda é muito do futuro, isso vai acontecer em Vênus, que a gente chama, e o sétimo, depois é Mercúrio, que a gente chama, então está muito longe. Então o que acontece? O quinto vale pelo sexto e vale pelo sétimo. Então quando fala que é do sétimo, o quinto é o sexto, é o sétimo. É sempre assim. Mas ele é o quinto mesmo. Do raio púrpura, que aparece como violeta. Daí fala violeta, mas é púrpura, que é a cor do cardeal, cardenais. Essa é a cor que você enxerga em São Germano. Mas, para você ter uma ideia, para eu receber São Germano, eu vou ter que pegar da mão para a humanidade toda. Porque ele tem um valor da humanidade. Porque ele está acima de Buda, acima de Cristo, acima de todo mundo. Como é que nós vamos receber São Germano? Tem que fazer uma corrente, uma sessão espírita com 6 bilhões e 400 milhões de habitantes. Todo mundo. Pega todos os chineses, todos os árabes, maometanos, aí todo mundo vira espírita e vamos receber São Germano. Precisaria ter isso. Porque a consciência é de toda a humanidade. Ele tem a consciência da humanidade. Então não dá, isso não existe. Mas eu falo do São Germano aspecto centenário, que é uma expressão de São Germano. Então nós temos Mória, Elarião, Cutume, Jualcul, Serapis Bey, Veneziano e Germano. São 7 linhas. Germano é a quinta. Então qualquer um deles eu tenho que fazer isso. Mas é impossível fazer isso, concorda? Então o aspecto que se manifesta não é São Germano integral. O homem não tem condição. O homem, a mulher, não tem cérebro, não tem estrutura, não tem condições de captar algo tão forte. É a mesma coisa que você querer colocar dentro de um sapato de bebê uma pata de elefante. Não cabe. É muito. Ou então colocar um elefante dentro de uma caixa de fósforo. Não dá, gente. É muito. Então como é que funciona? Aquele aspecto que é centenário, não dá. Precisa ter a humanidade toda para receber. Então ninguém recebe. Aí o que vem? Recebe 1,49. Dá? Não dá. Ainda é muito forte. Não dá para receber 1,49. Aí vem 1,343, que é 7 vezes menos. Dá para receber? Não. Aí também precisa pegar a humanidade e dividir por 49. Bom, não dá. Aí pega 2.401, que seria 49, seria 7 vezes menos ainda. Não dá. Bom, aí você vai diluindo. São Germano vai diluindo. Até que chega num ponto que dá para receber. Talvez você não receba, talvez eu não receba, ela, e a carne receba, porque ela tem essa capacidade de receber. Mas ela está recebendo algo que não é integral. A consciência dele é fabulosa, é um absurdo. Se entrar na consciência dele, é entrar na consciência da humanidade inteira, sabe o que todo mundo pensa, tudo que existe, não tem cérebro para isso. Então, essas consciências vão diluindo. Helena Petrovna Blavatsky é uma das que mais recebeu consciências altas. Então ela recebia Mória e Cutume, são os dois principais. Recebia todos. Jualcur, Serapis Bey, Veneziano, Germano, todos. Mas ela tinha mais ligação com Mória e Cutume. Só que era diluído num grau que eu não teria condições de receber. Todos nós juntos não teríamos condições de receber. Mas ela, pelo valor dela, ela conseguiu receber uma consciência diluída até o máximo que ela podia captar. Ela podia captar, porque ela era especial. Então ela recebia. Agora, a Carmen, ela recebe São Germano? Eu não tenho dúvida. A gente sente a presença. Só que não é o São Germano integral, ficou claro? Mas ele vai diminuindo, vai diluindo em aspectos centenários a sua consciência, até que alguém acima da média, conectado com ele, possa captar. Quantas pessoas elas valem? Eu não tenho condições de dizer se ela vale por 10, por 20, por 100, por 500, por 1000, por 10 mil. Mas que ela vale. Mais do que uma, vale. Mais do que a média, vale. Então ela recebe a consciência. Porque ela não tem a estrutura para receber isso. Ninguém tem. É diferenciado. Então ele desce, ou seja, a consciência desce até onde dá para chegar. É a mesma coisa que a gente querer passar o nosso conhecimento por uma minhoca. Então eu vou descer até onde a minhoca consegue captar. Sei lá eu até onde vai. Para o cachorro, até onde o cachorro consegue. Nas devidas proporções. Então, não há dúvida que a Carmen tem contato com essas forças. Não tenho dúvida. Agora, a que nível que ele desceu? É impossível dizer. Porque eu não sei a que nível que ela capta. Mas que não é o integral, não dá. Isso é impossível. Porque a gente sabe que o integral é muito forte. Não dá. A gente não tem estrutura. Uma vida só não dá. Uma pessoa só não dá. Mas que ela recebe é. Às vezes a pessoa tem a fantasia. Não, ela recebe São Germano integral. Não, isso é impossível. Mas que recebe São Germano, recebe. Só que diluído. É a mesma coisa. Eu sou um filósofo, aí eu mexo com a internet, sou cientista, puxa, um monte de negócio. Aí tem meu filho de 5 anos, ou de 7 anos de idade, 7 anos, já sabe escrever, etc. O que eu consigo passar para o meu filho?
Aquela filosofia, não, ele não vai receber. Aquilo que eu aprendi na faculdade, aquilo que eu estudei em física nuclear, física quântica, meu filho vai receber? Não. Então eu tenho que descer a minha consciência até onde meu filho recebe. E posso dar muito para ele, ensinar muito para ele acima do que qualquer um. É assim que funciona. Então, no caso de São Germano, é exatamente isso. Mas isso não tira o valor dela em absoluto. Pelo contrário, valoriza. Porque ela consegue captar algo que poucas pessoas conseguem. Porque eu, por exemplo, nunca tive contato com São Germano. Tive contato com outros aí, muito da pesada, muito fortes. Mas com o São Germano, infelizmente, eu nunca consegui ter contato com ele. Já tive presença, já percebi, mas algo direto assim, não. Agora, com alguém acima dele, eu já tive. Que é um dos 3 maiores aí. Esse já. Mas também o que ele passou não dá nem para falar. Porque é muito complexo, nem eu entendo. Né? Então, ela tem muito valor, uma pessoa... A gente respeita muito, valoriza muito, mas tem que colocar as coisas como são na realidade. Isso não tira nada dela. Pelo contrário, valoriza. Né? Existem também nessas dimensões bolsões. Então existe o bolsão dos burros, dos ignorantes, dos imbecis, dos cretinos. Diz que existe até uma região das sogras aí, não sei, sabe? A região média, a baixa, também tem bolsões. Então a afinidade leva a gente para um bolsão. A região média, alta, também tem. A região alta também tem, superior. Então tem bolsão da criatividade, bolsão da lógica, bolsão do raciocínio, bolsão da inspiração. Qual é o nosso objetivo? É caminharmos nessa direção, nesses bolsões superiores. Aí vem as entidades mentais. Então existem muitas entidades mentais. Por exemplo, qual é a nossa população hoje? 6 bilhões e 400 milhões de habitantes. E lá na China já nasceu, acabei de falar, já nasceu um montão agora. E qual é a população na dimensão mental? Em seres humanos. É muito maior. Nós temos mais de 20 bilhões de seres humanos na dimensão mental. Então tem muito mais gente do que aqui. Depois, nós temos os mortos que estão lá. Nós temos entidades que são não humanas, mas são criadas artificialmente. Eu posso criar um ser mental. Cada pensamento que eu tenho é uma criação minha. Então eu posso criar um ser. E esse ser existe, porque eu penso nele, ele existe na dimensão mental.